Baixar um jogo no site, atualizar, abrir o launcher e ser recebido em uma tela de servidor com uma doce música em coreano. Esse é o background padrão de todos que experimentaram Grand Chase nos seus anos de glória, um dos mais divertidos jogos já criados unicamente, que movimentou o país por anos, a ponto de ser mais uma daquelas mídias que adotamos como se fossem nossas. Sua jogatina original datou entre os anos de 2006 a 2015, sendo revivido em 2022 pela Koga e repetindo um roteiro que há muito tempo assombra a produção. Números excelentes no começo, mas quedas vertiginosas ano após ano, mesmo com o esforço da empresa em trazer conteúdo novo. A constante reclamação dos jogadores sobre aspectos do jogo e como se apresenta às novas gerações. Hoje veremos como um jogo tão único e interessante esbarra nos seus próprios problemas. Nostalgia é com certeza a pior droga existente em diversas mídias. O fato de determinado conteúdo estar relacionado com o momento da sua vida que era melhor faz com que analisar aquela obra de forma fria, ressaltando seus aspectos bons, seja uma tarefa no mínimo complicada, pois depende de mexer com aquilo que é o pior para o ser humano, suas memórias de um passado moldado a atender os caprichos da mente, onde nada era ruim e tudo ganha áreas de cor e de felicidade, ainda que na verdade o período fosse terrível e você odiasse passar por aquilo. Grand Chase chegou ao Brasil em 2006, um período interessante para a cultura gamer do país. A maioria dos lançamentos não eram atingíveis e tinham pouco suporte para o público daqui, como proposta amigável, gráficos simples a ponto de rodar em qualquer batata que tu chamasse de PC, um desafio divertido, uma integração com amigos e outros pontos que faziam os astros se alinharem. A maioria do público era criança, adolescente ou um adulto jovem, numa época que estar nessa fase da vida era muito mais tranquilo que o presente, independente do que você vive, algo que até mesmo o público coreano parece concordar. E o problema está aí, a maioria esmagadora das pessoas que retornam para o jogo é justamente no objetivo de reviver aquele período, não de construir uma nova história dentro de Grand Chase, continuar jogando e aperfeiçoando seu personagem dia após dia, o que faz com que muitas pessoas enjoem rapidamente. Então logo esse sentimento de nostalgia é saciado, os minutos relembrando os bons tempos são como uma poção de vida, que você toma e já está pronto para a confusão de novo, sendo o grande problema de experiências que se sustentam puramente na nostalgia, sem algum outro fator de impressionismo. As lembranças, quando saciadas, não possuem nada mais para trazer à mesa, pois os elementos atrativos do jogo são limados em prol de uma evolução, que basicamente só a Koga aparenta ver. Em resumo, a nostalgia é um dos fatores que mais atrapalha Grand Chase, ao mesmo tempo que é o que mantém o jogo vivo. O desejo de voltar àquele momento era de tudo de diferente, e o que nos motiva a pensar que algo pode reviver ao mesmo tempo seus tempos de glória, ou pelo menos faça o que ser interessante do que aproveitar as experiências online que surgem dia após dia. Com esse elemento descrito, é interessante pontuar que Grand Chase possui muitos méritos. Ele não se sustentou anos apenas com o fator da nostalgia, e sim totalmente o oposto, tentando descrever ele para este roteiro ou para alguém que não conheça, mas entenda de jogos, é um pulo malabarismo, com o PvE sendo comparável a Castlevania Symphony of the Night, no sentido de exploração 2D, melhoria de personagem, drop de itens, magias e uso diferente de armas e estilos de jogo. E o PvP sendo algo próximo de Super Smash Bros. Combate em arena de todos contra todos, podendo personalizar alguns elementos e ativar ou desativar o uso de itens, alguns personagens mais fortes do que outros, e uma divisão que aparentemente não existe, entre quem joga em um nível de campeonato e quem é bom apenas em nível casual. Grand Chase possui seu próprio gênero, ele é único, não existe outro jogo parecido que não seja da mesma empresa, e isso gera simplesmente um problema muito similar a que Silent Hill enfrenta. Como você faz algo novo de alguma coisa que você não sabe o que é e para onde vai. Ao mesmo tempo que você tem um foco na luta entre dois jogadores, você tem uma série de regras de balanceamento que não deixam a experiência divertida. Muitos dos elementos que melhoravam isso no passado foram retirados. A experiência que era focada em exploração e luta virou um farm extremo, cuja única motivação sua é continuar indo a mesma missão várias e várias vezes, para pegar equipamentos melhores para todos os personagens e ver um número ali na tela ser maior, não tendo sequer onde usar isso às vezes, pois os conteúdos PvE que chegam são no geral mais fáceis do que seu personagem vai atingir. A lore começou a ser tratada no puro foda-se,
cheio de retcons e adições que são bem similares ao que acontece com Dragon Ball recentemente. O nível de poder escalona de um jeito e tantas partes importantes ao roteiro são introduzidas do nada que parece que é nada para ser levado a sério. Os fatores de estratégia que compõem o sistema de um personagem foram simplesmente reduzidos a uma receita de bolo dos status para se ter. O sistema de conta Chase tentou integrar e dar sentido a ter todos os personagens upados ao máximo, coisa que de verdade, para um jogo de luta como Grand Chase não faz sentido nenhum, nem mesmo no aspecto RPG, já que acho muito difícil que você domine todos os personagens de The King of Fighters, por exemplo, ou que você tenha todos os Pokémon no level 100 durante uma jogatina de Fire Red. Hoje jogar Grand Chase é como andar no vazio, você não sabe para onde vai, você não tem objetivo, não é mais saber a história, melhorar um conteúdo, ver a sua conta, não é ter estratégia e cooperar nas missões, é simplesmente fazer tudo de forma automática para exibir o boneco por aí, e chegamos num ponto que, se for para fazer coisas sem sentido, é melhor não fazer. Mas nem só de questões da vida do jogador vive a decadência do jogo, pois é nítido que em dado momento a empresa se perdeu no que lançar e como manter o título. A sombra do patético jogo de celular contrasta absurdamente com o que foi feito no passado. A preguiça e as novas tendências da ficção infelizmente chegaram nele, o que tornou hoje tudo muito vendido e fraco. Personagens que antes tinham mais profundidade e demoravam para ser lançados, hoje são dampados aos montes e produzidos mediante uma linha de fábrica. A indústria percebeu que é mais fácil dar background a um figurante aleatório que apareceu apenas por alguns momentos do que criar um personagem do zero e correr o risco de não gostarem dele. Basta ver a explosão de obras com o conceito de multiverso. E a gente finge que isso não é falta de criatividade para fazer algo novo, relaxa. O jogo foi se tornando fácil e pouco interessante ao longo dos anos. Pequenas atualizações mataram o sentido de participar desse universo, visto que basicamente Grand Chase se tornou um Farm Simulator. Você entra, repassa várias e várias vezes os mesmos eventos em busca de itens que lhe tornarão mais forte. Então você repete esse processo para todos os 22 personagens, que na verdade são 23, mas a gente ainda chega lá. Meramente para quê? Cadê a diversão? Cadê as coisas que fazem um jogo ser um jogo? Essa é a sala do confessionário que é Castlevania Symphony of the Night, e ela existe meramente por motivo de aesthetic. Se você se sentar do lado do pecador, terá a oportunidade de ter seus pecados absorvidos por um sacerdote ou ser atacado por um padre maligno. Já se você sentar do lado da autoridade religiosa, você pode ou não absorver os pecados de uma dama ou ser atacado por uma outra entidade maligna. Com isso não servindo de propósito nenhum, mas dá um toque de tô jogando um videogame e me divertindo, para a experiência. Enquanto que Grand Chase, as fases antigas foram cortadas ao máximo para a experiência se resumir a um rush insano pelo nível máximo, com o único objetivo de deixar a vitrine lá, sua conta mega fodástica. Só que a gente já fez isso uma vez. Quem lembra dos acessórios Elia, do pacote do Prometeu, do pacote Elísios? Pets que eram absurdamente mais fortes tinham a premissa de nunca voltarem, dando uma vantagem absurda para quem os pegasse da primeira vez. Equipamentos que te colocavam num patamar acima de todos os outros jogadores, te permitindo apenas até ajudar aqueles que estão em dificuldades. Era isso que o Grand Chase era construído, e não ir na mesma fase milhões de vezes em horário determinado, matar um dragão que era para ser hiper poderoso e contar com a sincronia, o companheiro de todos, mas que você consegue até vencer sozinho hoje em dia. E nem vem falar daquela torre lá, porque também já venceram ela sozinho. Os conteúdos que o Grand Chase tem a oferecer, podemos separar a jornada em três grandes aspectos, que é justamente os dois tópicos do capítulo anterior: coisas muito boas que o jogo tinha, coisas muito ruins que o jogo tinha, e a realidade do que o jogo é hoje. O choque de realidade precisa vir primeiro, pois tem a sensação de muitas pessoas não encaram o GC como encaram outros títulos. O jogo é bom, possui conceitos bons, mas assim como várias franquias do mundo dos jogos, tipo Watch Dogs, Metal Gear, True Crime, Seran Kagura, estão na mão de empresas que não estão nem aí pra nada. Se der lucro, deu, e se não der, tanto faz. A Koga é mestre em fazer esse tipo de coisa, conseguindo ter muitas boas ideias com jogos e nenhum deles indo pra lugar algum. Eles só querem saber se vai dar dinheiro e como sempre tem um pra gastar. Não adianta criticar os personagens do celular por serem vazios e genéricos. Se tem gente que vai botar dinheiro nisso, empresas não leem críticas de internet, elas leem relatórios financeiros. Provavelmente o que fez o GC fechar da primeira vez
minaram tantos atrativos do jogo que em dado momento ele ficou simplesmente insuportável e ninguém quis mais saber, resultando num ciclo vicioso onde a empresa joga contra o seu próprio público, algo que está mais ou menos na mesma linha de pontos ruins do jogo. Ele não sai desse eterno reset. Se você buscar os vídeos de críticas ao GC de lá de trás e ver um vídeo atual, é praticamente a mesma coisa. As reclamações nunca mudam porque a maioria das coisas não são arrumadas. Os servidores privados conseguem ter muito mais sucesso porque simplesmente atendem ao que os fãs pedem. E se não fosse acaçalados pela misteriosa empresa da Zionda, que a Koei contratou especificamente para isso, eles dariam uma surra de pingola mole no servidor oficial. E tá virando rotina fã conseguir fazer melhor coisa que empresa multimilionária, né? Puta merda. Lembrando que lá atrás eu falei que em teoria Grand Chase possui 23 personagens. Agora é hora de comentar sobre ele. O obscuro, o único, o Uno. O não personagem que quase ninguém aproveitou porque ele foi lançado pouco tempo antes do servidor fechar, tendo o estilo de um samurai Ed e não a pistola, né? Um samurai com um visual Ed mesmo. Quase ninguém aproveitou o personagem. Então quando o jogo voltou, muita gente pensou que ele também voltaria, apenas para tomar um belo de um gosto e todos se recusarem a falar sobre o assunto. Teorias apontam que os devs não gostam do personagem por ser muito genérico, mas esse elenco todo aqui do jogo do celular também não é. Muito original essa VTuber, a Ray Parte 2, a Uzumi Tenoboshi da seção de descontos e por aí vai. Nada aqui parece fazer sentido se olharmos do passado e lembrarmos dos 10 personagens originais que foram criados, mantendo a essência do jogo, numa época onde ele justamente fez mais sucesso. O tal sistema AP que a KOG trouxe do Elsword é um jogo que ninguém liga, mas ela tenta forçar ele ao máximo, completando o ciclo de decisões ruins da empresa, eventos retirados, personagens fracos e a extensa retirada dos fãs antigos com as atualizações que deixou tudo mais fácil sem propósito. Os pontos bons do jogo ficam pela gameplay, que costumava ser de muito mais boa qualidade do que é hoje, a diversidade de missões e o carisma dos personagens, que eram únicos e interessantes. A trilha sonora é excelente, os sistemas eram legais e te motivavam a passar horas no jogo fazendo coisas aleatórias, não simplesmente se metendo em uma linha de produção e ficando forte sem motivo. As missões são bonitas e divertidas, e era legal passar bastante tempo nelas e revirar cada stage procurando o máximo de monstros possível por ida. E hoje você simplesmente rusha tudo sem motivo. Depois de ver tudo isso, podemos concluir que o que aconteceu com o GC foi um misto de três coisas: a especificidade extrema da gameplay do jogo, as políticas da empresa frente ao seu produto e o fator nostalgia, que se liga para 99% da fanbase, atrapalham as experiências do presente se desenvolver, pois aquele peso de um passado melhor ainda se aplica ao título. Infelizmente o que procuramos não está em Grand Chase em si, mas num passado trancado em nossa própria cabeça que não pode ser revivido. Os momentos bons, os amigos que fizemos, as disputas no PVP que era bem desbalanceado, mas ainda assim divertia muito, e até mesmo os fatores da vida pessoal. Para alguém que nunca viveu intensamente essas coisas, o título é só mais um com tantos outros, e sequer vale a pena ser visitado hoje em dia por conta da, entre aspas, falta de qualidade de vida, e pensando no negócio Nutella, onde o jogo precisa praticamente ser jogado sozinho, a pessoa quer jogar videogame e não quer ter desafio nenhum, quer simplesmente deixar o negócio lá rodando e ele que se resolva. Acredito que a melhor solução para este problema seria uma experiência offline do jogo, podendo ser acessado e zerado segundo vontade do jogador. Mas aí é esperar demais de um pessoal que nunca percebeu o óbvio em 21 anos de franquia. E sim, Grand Chase é de 2003 e com isso já tem mais de 20 anos. Sinta-se velho com isso.